Você conhece as leis do mundo espiritual? A Bíblia fala da lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Em Gálatas 6:2. A lei de Cristo não é a lei da condenação. É lei do amor, graça, lei da responsabilidade espiritual. Assim como existem leis da física, existem leis espirituais também. Você pode ignorar a gravidade, mas se pular de um lugar alto, você vai cair e se machucar. No mundo físico existe lei da gravidade, tudo que não tem sustentação cai. E a lei da propulsão, que mantém um avião no céu. Mas tem um detalhe importante nessa lei da propulsão. Eu não vou dar aula agora de física, nem sei muito sobre física, mas a lei da propulsão ela funciona se houver movimento. Se o avião parar, ele cai. Ela só funciona com o movimento. E a vida espiritual é exatamente assim. Nossa vida espiritual também tem uma gravidade. A gravidade espiritual é o pecado. É a carne, a inclinação natural para você errar. Se você não se movimenta espiritualmente, naturalmente você vai cair. Inevitavelmente. Ninguém cai do nada. Primeiro você para de orar, depois você para de buscar, depois você começa a negociar pequenos pecados. E quando você vê, já perdeu a altitude, já era. Igual avião, caiu. A fé é movimento. Movimento na oração, movimento na palavra, movimento na decisão de dizer não ao pecado. Você precisa se movimentar. Porque se você parar, a gravidade atua. E você vai cair. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele nos deu a lei para mostrar o erro e a graça para nos mostrar a saída. Quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, aquela que seria apedrejada, estava usando a lei para condenar a mulher. Essa passagem está lá em João 8. Jesus se abaixa e escreve com o dedo no chão. E aqui tem um detalhe poderoso. O único outro momento em que Deus escreveu com o dedo no chão foi quando ele entregou a lei a Moisés no Sinai. Na verdade, ele escreveu com o dedo na pedra. A lei foi escrita com o dedo de Deus em pedras. Agora, a graça escreve no pó. Ali estavam homens prontos para matar, mas Jesus responde: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E ali eles foram saindo um por um e todos foram embora. E ele diz a ela: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então perceba isso agora. A graça não é licença para você continuar errando. A graça é oportunidade para recomeçar. É uma fase nova da vida. Ele nos disse vai, ele não disse para você vai e continue. Ele disse vai e não peques mais. Então, faça diferente agora, porque todo pecado gera morte. A lei revela isso. Mas a graça nos dá tempo, consciência e chance de mudança. Aproveita essa tua oportunidade agora que você está tendo para fazer diferente. Nossa carne ela é insaciável. Se você alimentar a carne, ela cresce. Mas se você alimenta o seu espírito, ela vai governar sobre a carne, porque é uma luta ali entre carne e espírito. A vida espiritual é uma engrenagem, não pode parar. É oração, palavra, comunhão, santidade, movimento. Parou, caiu. Cuidado, não pare. Porque o avião ele só voa porque está em movimento contínuo. O cristão ele só permanece firme porque permanece buscando. Não existe neutralidade espiritual. Isso não existe de jeito nenhum. Ou você sobe ou você desce. Não existe meio termo, morno em cima do muro. Não existe. E Deus rejeita os frios, os mornos. Quando Jesus escreve no chão, ele estava mostrando algo. A lei acusa, a graça transforma. Ele não anulou a lei, ele cumpriu a lei. Mas ele mostrou que o amor é maior do que a condenação. E por isso hoje a nossa resposta, ela precisa ser: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada, tudo vazio que existe em mim, hoje é sua morada, porque Ele não nos tocou pela condenação, Ele nos escolheu pela graça. A lei poderia nos matar, mas a graça nos levantou, nos salvou. A gravidade do pecado, ela poderia nos puxar para baixo, mas a propulsão do Espírito nos sustenta todos os dias. Só que precisa
de movimento. Você precisa se movimentar, fazer a sua parte, buscar, orar. Irmão, não pare, porque se você parar, a queda é feia. Então hoje você tem duas leis diante de você. A gravidade do pecado ou a propulsão da graça. O que você escolhe? A lei que condena ou a graça que te transforma? Transforma a tua casa, a tua família, a tua vida. Assim como transformou a minha. Ele escreveu na pedra e mostra a lei. Ele escreveu no pó para mostrar a misericórdia, o amor, o perdão. E se você entendeu que é a graça que te mantém de pé, então diga no teu coração: Senhor, eu te quero, eu não te troco por nada, eu preciso de ti, sou dependente de ti, porque foi a graça que te sustentou até aqui quando você merecia cair. Então, irmão, agradeça a Deus todos os dias. Agradeça, Senhor. E envie essa mensagem agora. Obrigado você que ficou até aqui. Envie essa mensagem agora para quem precisa ouvir essa palavra, alguém que precisa de perdão, alguém que precisa de transformação, alguém que caiu, alguém que precisa ter a vida transformada, alguém que precisa entender que a graça nos perdoa todos os dias e não a condenação. A lei nos condena, mas a graça nos liberta, nos perdoa, nos dá uma nova chance. Então envie para essa pessoa que você sabe que precisa de uma nova chance e que não pode parar. Não pode parar, porque se parar, o avião para de voar. Obrigado. Até o próximo vídeo.